Uma das melhores formas de se proteger do novo coronavírus é lavando as mãos. Mas você sabe o jeito certo de fazer isso? Usa máscara, tá na cara que quem usa máscara, cuida. Tá na cara que quem usa máscara sabe que a vida é valiosa. Quem usa máscara salva, usar a máscara salva, usar a máscara salva. Pra seguir livre em muitos caminhos, agora é hora de estar sozinho, não ir pra escola ou faculdade e dos amigos sentir saudade. Nas Itopavas ou no Progresso, todos os bairros nesse momento mostrar um gesto de humanidade e proteger os de mais idade. Depois de um tempo rever vocês, em 15 dias, 30 talvez, pensar no outro, não só em ti, que logo, logo nós vamos curtir por aqui. Beijo, cafeteria. Um abraço. Muito bem, boa noite. Meninos e meninas que acompanham aqui a rede social da Cafeteria Especial, sejam muito bem-vindos a esta live pela vida na noite de hoje, dia 27 de maio de 2020. E com toda aquela honra de sempre, a gente recebe aqui virtualmente na Cafeteria Especial a doutora Maureen Miele, que desde o início nos acompanha, né, e que criou esse projeto, na verdade, né, deu início aí a ideia da transmissão da live pela vida. Então, muito bem-vindo, Maureen, mais uma vez, boa noite. Boa noite a todos. Eu nem arrisco em dizer o sobrenome, mas Marco, seja bem-vindo também, né? Microbiologista que está com a gente desde o início também, ajudando a gente a entender melhor todo esse complexo universo, né, da microbiologia. Então também seja muito bem-vindo, Marco. Obrigado, boa noite. Boa noite. E agora já dou a boa noite e também já passo a palavra para a Luz da nossa transmissão, né? Que deixa esse momento nosso muito mais fácil de entender, de compreender e de ligar os assuntos. Gisele, seja bem-vinda virtualmente à Cafeteria Especial. Passo para você a palavra, né? Está com você aí então os nossos trabalhos. Obrigada, Jorge, por elevar meu ego toda vez que a gente entra aqui, me sinto muito melhor. Senhores, muito boa noite para vocês, prazer aqui de novo. Eu passei a semana ensaiando, eu não vou deixar de dizer o sobrenome do Dr. Marco, Maltitsky. Saúde? Mais ou menos. Mais ou menos, poxa. Muito bom estar com vocês aqui. A gente está vivendo, acho que de uma forma meio que igual, mas a cada semana com novidades que vêm à luz da ciência, né? Trazer para as pessoas
entendimentos, e eu acho que esse aqui é o canal, a gente tem especialistas no assunto para que as pessoas tenham a informação fidedigna, com credibilidade, para não sair falando besteira e também não se apavorar por besteiras, né? Como já estamos acostumados, a gente começa sempre a nossa conversa dando o panorama da semana que passou, com as novidades, o que a gente viu e o que a gente deve levar, né? Vou pedir para o doutor Amaury começar falando disso, mas quero lembrar também que quem está assistindo aqui pode mandar já a sua pergunta. Hoje, o especialista da conversa é você. É você que vai fazer a sua pergunta aqui para os nossos profissionais, para que eles possam responder e tirar todas as nossas dúvidas. Então vamos começar falando aí sobre o que aconteceu nessa última semana, da última quarta-feira para cá. O programa já completou 1 mês e 1 dia hoje, né? Então vamos continuar essa bela prosa. Doutora Amaury. Boa noite, Gisele. Boa noite, Marco, Jorge. Boa noite a todo mundo que acompanha já esse nossa live semanal, né? Eu acho que hoje a gente vai discutir bastante, vamos ter tempo para a gente falar da atualização, de diagnóstico, de proposta de tratamento. Mas eu quero começar parodiando um slogan muito famoso no Brasil hoje em dia, né? Que chama-se assim, né? Brasil acima de todos. É muito falado isso, né, principalmente a nível de política, e realmente nós estamos acima de todos. O Brasil já registra o maior número diário de mortes no mundo. Estamos, então, em primeiro lugar, né, conseguimos chegar a essa triste marca de ser o país que registra o maior número de mortes pelo Covid hoje, e de um modo assustador. Os dados que nós estamos recebendo, atuais, dessa última semana principalmente, é que os pacientes que têm ido a óbito são exatamente aqueles pacientes que são entubados. Então, parece que o paciente que chega ao hospital gravemente doente, que precisa de intubação, a possibilidade dele de sair dessa intubação cada vez é menor. O Brasil registra, nesses primeiros 20 e poucos mil casos que a gente já documentou por aqui, um triste índice, né, de 2/3 dos pacientes que estão indo para respiração, para intubação, infelizmente não estão saindo. Isso também é uma triste marca para a gente. Analisando as estatísticas epidemiológicas, os modelos epidemiológicos, que eu já falei no programa anterior, né, que nós hoje trabalhamos com modelos e com evidências, né? Os modelos existem para dar um norte para as evidências. E se nós pegarmos os modelos epidemiológicos da maior parte dos institutos que hoje estudam a evolução do coronavírus, que o Covid no Brasil tem uma ascensão em pico. Nós estamos em franca ascensão. E se não houver nenhuma mudança radical nesta ascensão, nós podemos chegar no mês de agosto, né, chegando à nossa triste marca de talvez 100 mil óbitos aqui no país. Então, essa possibilidade ela está muito bem desenhada hoje por quem faz estudos epidemiológicos. E nós estamos também caminhando para uma outra triste marca, que é o número de mortes por 100 mil pessoas. Você avaliar mortes por 100 mil pessoas é um dado muito interessante, porque você consegue avaliar a real densidade dessa doença dentro de uma determinada região. Só para a gente ter uma comparação, hoje, pegando os cinco locais onde a densidade de morte por 100 mil habitantes é relevante, a cidade de Nova York, a grande Nova York, a região metropolitana de Nova York, ela tem 6 mortes por 100 mil habitantes. Em segundo lugar, vem o Reino Unido. O Reino Unido tem 55,4 mortes por 100 mil habitantes. Depois a Itália, com 54,25, então ficou muito próximo do Reino Unido. Os Estados Unidos, como país, o quarto local, aí já englobando, inclusive, né, Nova York, obviamente, com 29 mortes por 100 mil habitantes. E nós estamos, então, no quinto lugar, com 10,8 mortes por cada 100 mil habitantes, mas ressaltando que numa crescente, né? Então, talvez, futuramente, a gente tenha uma estatística até pior do que essa. Esse é um dado também bastante preocupante, um dado da semana, um dado especificamente da data de hoje, né? É um dado bem atualizado. Falando em número de óbitos, né? Se nós continuarmos dentro dessa proporção, no final de 2020, nós devemos ter, no mundo todo, pelo Covid. A estimativa diante é que hoje a gente tem essa emergência de casos
da Índia, outros países africanos, onde a gente entende que existe uma subnotificação, tá, muito grande, e isso é um dado, então, que nós devemos conviver com essas estatísticas ainda por um bom tempo. Novamente, se não houver uma interferência médica, alguma coisa que possa mudar esse curso, nós podemos chegar a 1 milhão de óbitos. Um outro estudo muito interessante que eu vi... Pois não. Desculpa te interromper, não sei se para vocês falhou aí, para mim falhou o número de mortes aí no Brasil até o final desse ano. Foi esse dado que faltou, né? 1 milhão. Falhou. Aquele dado, número de mortes por 100 mil, hoje nós estamos com 10,8 mortes por 100 mil, estamos no 5º lugar. Mas a perspectiva é que o Brasil atinja em agosto 100 mil óbitos. 100 mil óbitos. Tá? Um crescimento, então, como eu disse, exponencial, que seguindo esse padrão da curva que a gente está vendo hoje. Mas falando, como eu estava comentando sobre esse possível número de 1 milhão de óbitos em todo o mundo no final de 2020, isso chama uma atenção interessante. Há também uma expectativa que a gente tenha 60 milhões de óbitos por outras doenças, né, que são passíveis de prevenção. Por que eu estou dizendo isso? Saiu um estudo muito interessante realizado numa pequena cidade da Itália, mostrando que eles pegaram desde do ano 2000. É uma falhadinha. Sinal, né? Voltou? Não, deu uma caidinha ali. Oi, Mauri. Oi? Opa. Seu sinal tá dando uma cortada pra gente aqui. Eu estou ouvindo perfeitamente, se puder continuar. Acho que Pode falar, Mauri, acho que voltou. que voltamos Tudo ali bem aí? no estudo da cidadezinha italiana. Então, essa cidade italiana, ela mostrou um dado muito interessante, bastante interessante. Ela pegou, então, o número de óbitos que ocorreriam normalmente na cidade entre o mês de março e abril, desde o ano 2000 até chegar agora a 2020. E o que chamou atenção, né, é que eles pegaram, claro que em 2020 a gente tem um número maior de óbitos causado pelo coronavírus. Então, isso é notório, ainda mais naquela região da Lombardia, onde os casos foram mais dramáticos na Itália. Mas eles perceberam que, por exemplo, morte por doença cardiovascular, morte por câncer, também aumentou. Isso reflete uma coisa que o Marco, inclusive, comentou semana passada também aqui, que nós estamos tendo um número de óbitos que vem ocorrendo por falta de atenção médica, de assistência médica. Pessoas que não estão indo ao hospital, não estão procurando o hospital por causa de uma dor no peito, como procurariam normalmente. Então, o coronavírus hoje, ele por si é um problema de saúde, mas ele tem arrastado, junto com ele, uma estatística preocupante. O aumento de doenças que poderiam ter sido tratadas numa situação normal. Então, nós estamos percebendo isso, não só na Itália, mas vários países. A Noruega acaba também de publicar um estudo, a França publicou um estudo nesse sentido, os Estados Unidos está começando agora a demonstrar que óbitos por doenças que normalmente ocorreriam nesse período estão aumentando. Então, significa que a assistência, essas pessoas não estão chegando a receber a assistência devida. Talvez por medo de ir até o hospital, com receio de sair de casa, ou até enfrentando hospitais lotados e hospitais que não estão oferecendo, muitas vezes, um atendimento multidisciplinar para essas pessoas. Então, é um dado bastante importante, que eu chamo bem a atenção. E como, para terminar essa minha primeira fala, e deixar já a bola para o Marco, o CDC, que é o órgão de controle de doenças americano, um órgão extremamente... acaba de sair, de publicar um documento onde ele coloca que os testes sorológicos, agora falando um pouquinho sobre diagnóstico, que os testes sorológicos, na maior parte das vezes, 50% das vezes, eles vão dar resultados dúbios, duvidosos. Todo se posiciona com muita cautela sobre o resultado desses exames. Então, isso reforça aquilo que a gente vem falando aqui, que pedir uma sorologia, pedir um teste para saber se o indivíduo já entrou em contato ou até se ele pode ter um processo infeccioso, tem que ser feito com muito critério.
E a gente precisa ter testes com mais sensibilidade e principalmente com mais especificidade, né? Então, o CDC está reconhecendo que hoje essa ferramenta diagnóstica que muitos médicos estão usando para, de repente, liberar o paciente para voltar às suas atividades, ou até tentar entender numa população qual é o grau de imunidade, qual é o grau de infectividade que ocorreu numa determinada população, esses resultados nos fornecem mais dúvidas do que certezas. Então, é um documento, pela primeira vez, reconhecido por um órgão de extrema credibilidade, que nós precisamos de testes com melhor desempenho, com mais sensibilidade, com mais especificidade. Tem vários assuntos também que a gente pode ir conversando, mas eu acho que, para a gente começar, ficam esses dados aí, que eu confesso, com certeza, não são dados muito alentadores, né? Mas é a realidade, e a gente tem que demonstrar a realidade aqui na nossa live. Vou passar a palavra para o Dr. Marco e depois quero voltar falando em questão de Blumenau sobre esses dados que o Dr. Amaury acabou de passar. Mas, por favor, Dr. Marco, a palavra é sua. Boa noite, Gisele, Jorge, Amaury. Um prazer estar aqui, quarta-feira, conversando com vocês. No dia 25 agora, o Ministério da Saúde libera um alerta sobre a síndrome respiratória multissensoriais em crianças e adolescentes. Um alerta que chamou atenção porque praticamente saiu daquele famoso grupo de risco que todo mundo estava falando que ia ser afetado. Então, nós estamos tendo uma realidade no Brasil que nos mostra que o nosso vírus ele está pegando todas as faixas de idade. E esse alerta é um alerta muito importante. A segunda coisa que eu queria falar essa é uma boa notícia. Um hospital e um grande laboratório em São Paulo fizeram os métodos in-house para coronavírus com pesquisa do RNA. Ele aproveitou ele aproveitou, até faltou agora, que eu olhei uma outra coisa aqui, mas ele aproveitou o maltitof, que é usado para identificar a bactéria e para identificar o RNA do vírus. Então, é muito interessante. Ele não usa reativos que nem usam o ELISA e o PCR. Reação final em 5 minutos, com uma plataforma para fazer mais de 1.000 exames. Então, ele vai usar o maltitof, já está usando, já foi validado nesse laboratório. Um outro hospital fez in-house um sequenciamento da nova geração. NGS é uma metodologia também de PCR, parecida com o PCR, uma plataforma identificada. Os dois têm uma sensibilidade altíssima de 100%. Então, eu acho que é uma notícia, são notícias boas. Só que o que eu queria deixar bem claro nós somos a segunda onda, a quinta onda no mundo de coronavírus, a quinta onda no mundo. Né? Itália, China, Itália, Espanha, Estados Unidos e nós, né? Nós somos a quinta onda. Será que não deu para nós aprendermos alguma coisa nos testes sorológicos que eles usaram, na preparação, no isolamento? Será que nós não tínhamos que ter aprendido um pouquinho mais com isso, já que nós somos a quinta onda? É interessante. Eu deixei separado aqui, só para lembrar, algumas frases típicas que nós tivemos no Brasil. Por exemplo, esse vírus não vai chegar no Brasil. O calor, esse vírus vai dar jeito, ele não vai se acostumar. Sim. Vamos nos preocupar com o sul. O pico vai ser tal dia. E chegava tal dia, não tinha o pico. Então, o pico vai ser no outro, daqui 15 dias. E nós não chegávamos no pico. E nós estamos chegando no pico até hoje. Né? E o alho curava o coronavírus. Ele afastava o vírus de você. É vampiro? Essa gripinha, essa é uma gripinha. A gripe mata mais o coronavírus. Então, são algumas questões que nós tivemos nesses 3 meses, 2 meses e meio, 3 meses de pandemia, que nós costumeiramente escutávamos. E vimos que isso aqui não aconteceu. Nós estamos subindo, e a tendência é subir.
eu concordo com o doutor Amorim-Mella, a nossa tendência é subir agora esses números. Vamos tentar fazer mais testes, vamos tentar... A minha pergunta é, nós estamos preparados para os números que vão chegar ou nós vamos nos assustar? A nossa equipe médica está preparada, a nossa população está preparada, os laboratórios estão preparados para interpretar esses exames que vão chegar em massa de novo, numa população que vai ficar assustada? Era isso que eu queria falar no começo, depois nós vamos falar sobre exames laboratoriais. Mas deixa eu falar uma coisinha só, que eu falo agora, Marcos, que me chamou a atenção. Eu estava lendo uma pesquisa sobre psicologia, e um dos psicólogos falava que nós temos uma tendência muito forte no Brasil a viver a ansiedade com muita intensidade. E essa ansiedade nos leva a gerar uma certa descrença sobre vários fatores que acontecem no agora. O agora não é muito vivido, a gente fica muito preocupado com o depois. Como o agora, lá em março, né, o agora de março, era uma coisa não experimentada ainda, né? Tem um vírus aparecendo, vamos fechar as coisas. Não estava se vivendo ainda isso, não era uma coisa presente, as pessoas não deram credibilidade para isso, né? Como acontece com vários assuntos que a gente vê todos os dias aí. E aí as coisas foram acontecendo, as coisas foram aumentando, e acho que uma boa parte da população brasileira ainda não está no presente, ainda está olhando lá para frente, né? Não está vivendo o agora, e aí não está se cuidando, não está dando atenção que deveria dar, né? O assunto parece estar sendo minimizado para boa parte das pessoas, especialmente as que estão à frente do governo, que estão cuidando das pessoas de modo geral. Então a tua fala agora me deu um pouco de força nesse pensamento, assim, né? A gente ainda não está dentro do problema, não estamos olhando ele como tal. E aí as informações que vêm lá de fora, que já experimentaram isso um pouco antes da gente, que já tem um pouco mais de conhecimento, não foram assimiladas pela comunidade de modo geral ainda, né? Tem muita gente ainda que não está entendendo o que está acontecendo, né? Você falou várias palavras técnicas que a gente aprende lá no ensino médio, lá na escola, e ninguém mais lembra disso. RNA, né? DNA, material genético, quem sabe o que é isso, né? As pessoas quase não mais têm conhecimento disso. E aí vai entrar na gente todo dia um assunto ligado à ciência, ligado à biologia, ligado à fisiologia, e as pessoas não sabem o que é isso. Então não é palpável, não é uma coisa que está ali presente no dia a dia. Por isso tanta descrença, né, com relação a isso. Vamos parar de usar máscara, não precisa mais. Vamos voltar à normalidade, vamos fazer as coisas que a gente fazia antes, de qualquer jeito, né? Não está acontecendo mais nada, já passou o problema. Eu acho bastante perigoso isso mesmo. Olha, para te dizer assim, Jorge, que você me pareceu bastante otimista em relação a isso, eu já tive uma visão diferente. Eu tive uma visão bem pessimista diante disso que o Dr. Marco falou, porque nós não experimentamos ainda o caos diante de mortes e hospitais lotados e emergências e UTIs lotadas, e nós já estamos vivendo a ansiedade, o desgaste emocional, físico, mental, né? Então, eu acho que a gente já está com uma carga que quando vier essa situação prevista aí, a gente já vai estar tão saturado que suportar ainda mais esse peso, que é muito mais forte, que aí é morte, é familiar, é gente do teu lado que você conhecia, podendo ser vítima de tudo isso, isso me deixa preocupada. Muito preocupada, porque aí a saúde, já se falava que a saúde mental é uma questão de saúde pública, não foi dada a atenção necessária e agora, principalmente, diante de um caos total, né, que a gente previsto aqui, porque no resto do mundo a gente já está sendo a quinta onda, né, isso me preocupa. Até quando eu falei de dados, quando vocês me permitirem, eu passo aqui a previsão que foi dada até por um estudo aqui feito aqui em Blumenau. Mas vocês acham que realmente essa situação não vai gerar um caos ainda maior de... Enfim, a gente tem que falar aqui num momento também, acho, questão de temas bem pesados como o suicídio. Essa situação que a gente está vivendo gera muita depressão, gera muito problema psicológico e gera, consequentemente, os suicídios. Eu vou só trazer uma fala que veio aqui das pessoas que estão participando, né? Que fala um pouquinho do que a gente está apresentando agora. O Edson disse que não consegue acreditar as estatísticas que são fornecidas pela autoridade de saúde, né? Ele acha que são estatísticas que estão furadas, aí não falam
a verdade. O Éder diz que, continuando a nossa fala, Blumenau se fala já em volta às aulas presenciais, se fala da volta do transporte coletivo, se fala que é possível realizar o Oktoberfest ainda esse ano, né? Ele tem, segundo a fala do Éder, então um medo que as coisas continuem crescendo, mesmo com essa fala toda aparecendo aí, né? A Alemanha, que acontece um mês antes, né, 20 dias antes, na Alemanha acontece o Oktoberfest, já passou pelo coronavírus, né, e já cancelou. Exato. A gente ainda está esperando essa decisão. Mas, enfim, prefiro que os nossos profissionais falem sobre a ciência e o que a gente tem, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essas questões? Eu posso falar aqui a questão da... Sim. Eu queria falar, Gisele. Por favor. A respeito dessa questão que o Jorge tocou, eu acho que, assim, eu vou falar aqui 4 países, e eu gostaria que, se vocês ligassem esses países por algum fato. Singapura, Nova Zelândia e Áustria. Tem alguma coisa em comum entre eles? Nós estamos falando, então, de 2 países europeus, um asiático e um da Oceania. Singapura, Nova Zelândia, Áustria e Alemanha. São cases de sucesso. São países onde o controle do coronavírus, a Nova Zelândia zerou, né? Isso é um modelo que talvez nenhum outro país tenha chegado. O Vietnã chegou perto disso, mas com uma casuística menor. Mas qual que é o denominador em comum entre esses países? É a correlação entre os líderes, as pessoas que fazem política e a ciência. Quando a política e a ciência inspiram credibilidade, você consegue trazer uma nação junto. E essa nação entende o que está acontecendo. Então, uma boa parte desse desconhecimento que a gente vê aqui no Brasil ocorrendo é essa polaridade que se formou, essa politização do coronavírus. Ele foi politizado e está sendo politizado, a ponto de líderes políticos que deveriam dar o exemplo de como se comportar, por exemplo, em público, se comportam completamente ao contrário, né? Líderes políticos que deveriam vir para a frente da televisão, para diante da nação, se solidarizar com as vítimas e com os familiares, obviamente, das vítimas que estão morrendo, né? Estão preocupados em desviar o foco do problema para um tratamento que não funciona, como a cloroquina, né? Para problemas políticos, para uma troca de Ministério da Saúde, para uma troca de Ministério de Cultura e por aí, de Secretaria de Cultura e por aí vai. Há um desvio da coisa mais importante que está acontecendo no Brasil, que é essa pandemia. Se isso não for o problema maior do Brasil, então eu não sei o que é. Então, há um desvio do foco, onde você tira os protocolos que a gente vem tentando adotar, né? Por exemplo, todo mundo fala, estamos em quarentena. E não estamos em quarentena. Nós estamos sobre aconselhamento para ficar em casa. É uma diferença muito grande. Aconselhamento versus medidas restritivas. O que nós temos hoje restritivo em Blumenau? Escola fechada e transporte público. Por então somente. O resto tudo está funcionando. Então, você pega em cada região do país, você vê uma metodologia diferente. Então, como é que o indivíduo que não é ligado, não tem o conhecimento técnico, científico, em quem ele acredita? Aonde ele prefere acreditar? E aí eu concordo, Jorge, que as pessoas hoje buscam um caminho mais fácil, né? Nós temos um viés do comodismo, de pensar naquilo que é mais fácil. Então, você vê um exemplo de pessoas sem usar máscara, se mesclando ao público, indo participar de atos com aglomeramento de pessoas. Você fala, bom, o que está certo? É o que a ciência fala e nós médicos falamos, sobre como devemos nos cuidar, que metodologia que a gente deve fazer, o distanciamento social, etc. e tal, ou é o que a gente vê o líder do país, os líderes do país fazendo? Então, é muito difícil, porque países de sucesso, tá? Os que tiveram sucesso tiveram uma linguagem muito diferente do que nós temos. Quais são os 2 países no mundo hoje líderes, né? Primeiro, Estados Unidos, nós estamos em segundo lugar no Brasil. Existe se a gente analisar bem a maneira como se vê a política nesses 2 países, é muito parecida, extremamente parecida. E eu também daria o exemplo da Itália, que menosprezou
a entrada do vírus no início da epidemia, em março, e chegou aonde chegou com o número de mortes. Foi um menosprezo também, uma falta de conversa, de abertura entre a política e o cidadão, a política e a ciência, né, que culminou. Então, todos os países que tiveram um desfecho desfavorável, nós tivemos realmente uma distância muito grande entre a linguagem política, a linguagem que deveria ser traduzida para as pessoas, num compromisso, tirar das pessoas o compromisso que cada um de nós, como seres sociais, devemos ter, deu errado. Esses países estamos dando errado. Então, eu acredito que muito se deve à desinformação que vem de cima para baixo. A falta de credibilidade que as pessoas têm hoje em modelos. Qual é o modelo que eu sigo? Tá? E isso a gente está tentando fazer aqui. Toda quarta-feira a gente vem falando sobre ciência, sobre dados, sobre o número que a gente vem trazendo aqui, e aí respondendo já a pergunta, esse questionamento que houve por parte do Edson, acho, né, que fez esse questionamento de números. Olha, números de óbitos são oficiais, para duvidar, né? Nós estamos falando de óbitos, isso a gente consegue provar. Número de casos, eu concordo, o número de casos que hoje aparece como notificados é uma subnotificação, porque nós estamos testando. Então, eu diria até para esse nosso ouvinte, né, esse nosso espectador, que ele pegasse esse número e multiplicasse por 7 ou por 10. Esse é o número real. Né? Então, é muito pior, o número é muito pior, em termos de casuística, do que vem sendo colocado. Oficialmente, ele é muito pior. Mas número de óbitos não tem como discutir. O número de óbitos é casos confirmados. Óbito é óbito e causa de óbito é causa de óbito. Isso não dá para contestar. Perfeito. Eu queria saber de vocês o que vocês acham que mudou nesses 2 meses de quarentena. Aproveito para perguntar, acho que a doutora Mauri já falou, não estamos em quarentena, estamos, né, sobre um alerta, mas quarentena de verdade não. E com isso também aliar aquela colocação que o doutor Marco fez. Olha, agora fugiu a ideia, acontece, tá, gente? O que mudou? Ah, sim, claro. O doutor Marco falou que a gente já deveria ter aprendido alguma coisa, né, com as outras ou dos outros países, né? Então, vocês acham o que mudou para a gente, de fato, o que trouxe esses 2 meses aí dessas mudanças? E o que, doutor Marco, que a gente aprendeu? Tem alguma coisa que a gente deveria, na sua opinião, aplicar, de fato, para ser mais eficaz contra esse coronavírus? Bom, nós vimos aonde nós vimos aonde a China errou. Nós vimos aonde a Itália errou. Nós sabemos aonde as pessoas erraram demais. E nós não nos preparamos. Né? Nós sabíamos, quando chegou em São Paulo, nós sabíamos que íamos ter um problema em São Paulo. Nós já sabíamos, e eu já tinha conversado com o Mauri já tinha conversado comigo, que a hora que chegasse no Rio, nós íamos ter um problema no Rio de Janeiro, igual no Rio de Janeiro. O que faltou, na minha opinião, o que faltou é escutar os especialistas. Fazer um grupo de estudos, escutar os especialistas e ver o Brasil não como um país pequeno como a Alemanha, ver o Brasil como um país continental, que tem verdades em cada região, uma diferente da outra. Eu acho fundamental nós encararmos o Brasil como um continente inteiro, com realidades diferentes. O presidente da França, que está passando a onda da França, ele fez uma declaração que eu achei muito interessante e talvez eu gostaria de escutar essa declaração no Brasil. Nós vamos ter que reformar a estrutura de saúde da França. Ela é obsoleta. Quando você vê um presidente de um país de primeiro mundo falar que a estrutura de saúde dele foi obsoleta para enfrentar um vírus, aí eu fico pensando na nossa. É verdade. Aí eu penso na nossa. Então, o coronavírus apenas está nos mostrando que nós temos uma estrutura de saúde muito frágil e um problema social muito grande.
Esse é o grande problema do país. E nós temos que escutar os especialistas. Nós somos obrigados a escutar a Sociedade Brasileira de Infectologia, nós somos obrigados a escutar a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, e escutar e tirar as conclusões com eles. Não adianta vir de cima para baixo para nós decidirmos o que fazer. Essa é a minha opinião. Eu vou dar um exemplo. 2 exemplos. A Alemanha, quando começou a se preparar, né, se antecipar para enfrentar o vírus, a primeira-ministra da Alemanha chamou o maior virologista da Alemanha, que inclusive não é do mesmo partido dela, é até um adversário, entre aspas, político do atual governo alemão. Esse virologista é um conhecido nosso, sabidamente conhecido como talvez um dos maiores virologistas europeus e, quem sabe, até do mundo. Este indivíduo foi quem conduziu a luta, a batalha contra o coronavírus na Alemanha. A Alemanha chegou, em determinado momento, a fazer 500 mil testes por semana. Então, quando a gente via a Alemanha está com um número de casos elevados, sim, ela estava documentando, ela estava detectando. Mas você olhava a mortalidade na Alemanha, a Alemanha até agora é o país que registrou o índice de mortalidade menor, 0,4%, 0,5%. Né? O que a gente se baseia que talvez esse seja o índice real de mortalidade infligida pelo coronavírus. Isso, então, mostrou que a ciência aliada à política, mas não partidária, é o que realmente funciona. Agora, para não falar mal do Brasil, eu vou dar um exemplo que eu até conversei com o Marco essa semana. Belo Horizonte, o prefeito de Belo Horizonte, que eu nem sei de que partido que é, não tenho o menor interesse em saber, o prefeito de Belo Horizonte, diante da proeminência de aparecerem casos lá em Minas Gerais, ele chamou 3 infectologistas, 2 são conhecidos meus, um é meu amigo pessoal, Dr. Carlos Starling, uma autoridade em infectologia no estado de Minas Gerais, para serem os condutores do processo em Belo Horizonte. Vejam a casuística em Belo Horizonte, que é uma cidade metropolitana, uma cidade bastante grande. Compare Belo Horizonte com as demais capitais do Brasil, ou pelo menos com cidades do tamanho de Belo Horizonte. Belo Horizonte já está voltando às atividades com segurança, praticamente fazendo o que nós estamos fazendo aqui, mas num decrescente, mostrando um sucesso no controle. Então é possível, sim, fazer isso aqui no Brasil. Agora, em um local onde você tira as vestes políticas e coloca a vestimenta da ciência. Isso é possível fazer. Porém, nós tivemos, desde o início, né, um controle que deveria vir de cima do governo totalmente acéfalo. Né? Nós temos especialistas excelentes no Brasil. Nós temos microbiologistas, virologistas, infectologistas, epidemiologistas excelentes que poderiam compor um comitê para fazer uma gestão de como enfrentar o vírus. Em nenhum momento isso foi cogitado. Em nenhum momento. Né? Hoje, nós estamos passando pelo 3º ministro de Saúde, um ministro interino, mas podemos começar a colocar como um 3º ministro no intervalo de 40 dias, numa crise epidemiológica como nunca antes vista aqui nesse país. Não vamos comparar, eu tenho visto gente comparando, já tivemos crises piores, a influenza foi pior em 1918, eram épocas completamente diferentes. Nós estamos falando falamos também, claro, uma doença viral, mas uma situação completamente diferente, com um impacto econômico completamente diferente do que a gente tem hoje. Um outro mundo estava surgindo naquela ocasião. Esta é a maior crise epidemiológica que o país está enfrentando. E está demonstrando uma incompetência sem tamanho. A crise do coronavírus e da pandemia está perdendo para a crise política, né? Essa é a verdade. O foco está indo para um lugar que não a nossa saúde, né? Isso deixa a população muito mais preocupada, né? Acho que é isso que o doutor Amaury vem reiterando, né? Gisele, e tem mais uma coisa que eu queria acrescentar no que o Amaury falou, assim, a tecnologia que nós temos, o avanço tecnológico, o avanço no diagnóstico, nós temos tudo ao nosso favor. Quando nós descobrimos em 2002 o SARS, nós demoramos 15 dias, um cientista japonês que identificou o SARS, em 15 dias com um microscópio eletrônico. Nós fizemos o genoma
do SARS-CoV-2 em 5 dias. Em 5 dias nós tínhamos o genoma dele. Entende? É um outro mundo, eu concordo com a maioria, é um outro mundo, é uma outra expectativa. O nosso poder de diagnóstico é muito grande e nós não estamos conseguindo resolver o problema. E não é o Brasil, o mundo não está conseguindo resolver o problema. A Alemanha não conseguiu, os Estados Unidos não conseguiu e muito menos nós. Então, nós temos que rever algumas coisas, porque eu sempre escuto, eu estou escutando muito isso, isso vai passar. Concordo, isso vai passar, mas vem outras. Pode ter certeza que outras virão. E quando as outras chegarem, nós vamos cometer os mesmos erros que nós estamos cometendo agora. Parece que está difícil a gente aprender. Tem toda a razão, doutor Marco, toda a razão. Uma coisa que vocês comentaram em off antes de começar a live a gente vê tanta informação pulverizada, seja na internet, nos canais de TV, TV a cabo, TV aberta, WhatsApp, onde você abrir tem informação. Nem sempre tão boa, nem sempre tão sincera e honesta e verdadeira. Por outro lado, me parece que, eu não sei se as pessoas não prestam atenção, se elas não entendem, se há dúvidas, mas a maneira de agir, de se cuidar ou de fazer o procedimento correto para que a gente tenha realmente esse cuidado com esse Covid-19 está falhando em algum momento. Não sei se é negligência, né? Ou às vezes a gente mesmo esquece. Eu mesma já me vi pegando a máscara e colocando a mão e aí foi, né? Então a gente comete erros. Essa questão de cuidar no dia a dia, qual é a eficácia disso e como a gente deve fazer de maneira que a gente consiga realmente manter o vírus longe? Quero falar Gisele, isso porque a gente vai também mostrar algumas imagens aqui, né, doutora Mauri? Gisele, o vírus ele é muito furtivo. Como a gente já falou em programas anteriores, ele se especializou no contágio. Então, ele tem uma capacidade de contágio muito grande. E, diferentemente do que a gente já passou com outros quadros de vírus, a gente pode com influenza, ele tem uma transmissibilidade muito maior e, principalmente, o que a gente aprendeu, né, foi a questão de que o indivíduo sem sintoma, então, o indivíduo assintomático é um transmissor. Que o indivíduo que ainda não tem sintoma, então, aquele indivíduo que está na incubação, 2 dias antes dele começar o sintoma, ele tem o pico da transmissão nesse dia anterior. Hoje eu estou bem, amanhã eu tenho tosse. Hoje eu estou eliminando uma quantia enorme de vírus, né? Então, a atenção, ela tem que ser plena. Mas, claro que nós todos cometemos falhas. Por quê? Veja, há uma certa fragilidade, há uma certa fadiga, né? Essa metodologia que a gente está utilizando, de estar sempre atento a como a gente usa a máscara, se a gente está usando direitinho. Como você falou, se você, de repente, a máscara sai um pouco do lugar, você toca ali, sem se lembrar que, de repente, você tocou em outro local e você pode ter contaminado as suas mãos. Não há dúvida, né, que isso pode acontecer. Mas o que eu mais tenho visto e tenho conversado com algumas pessoas que têm testado positivo, a maior parte delas com sintomas leves, felizmente, é exatamente como é que nós podemos ter certeza de que o que eu estou fazendo, o próximo vai estar fazendo, o outro vai estar fazendo também. Então, esse elo é muito importante, né? Porque o contexto do coronavírus ele é social. Eu posso fazer tudo certo, mas a pessoa com quem eu vivo não está fazendo, né? Ou com quem eu me relaciono. Então, veja, está comprovado, isso é um dado também legal que eu ia falar, mas já vou me antecipar aqui. Está comprovado que quanto mais contatos você tem no seu dia a dia, maior é o risco de você se infectar. Né? Esse dado está muito claro. E tem até estudos. E é uma conta até meio óbvia, né, doutor? Mas tem até um número, tá? Tem até um número de um trabalho feito num país nórdico, eu acho que foi Dinamarca, se não me engano, mas que saiu também essa semana, que eles consideraram assim, que o indivíduo que tem de 8 contatos para cima por dia, esse indivíduo tem maior chance de pegar do que aquele indivíduo que tem 3 ou 4 contatos apenas no seu dia a dia. Eu dei um exemplo aqui, uma vez,
de uma mulher que fez o teste, deu positivo, e ela disse assim para mim, numa ligação que a gente fez assim virtual, ela disse: doutor, não sei como é que eu contraí essa infecção. Eu estou há 3 semanas sem sair de casa e eu faço compra, mando trazer, higienizo toda a compra, não saí de casa. A incubação não é 14 dias? Eu falei, até 14 dias. Pois é, faz 3 semanas que eu não saio fora. Eu perguntei, a senhora mora com quem? Eu moro com a minha filha. Tá, e que idade que ela tem? 7, 8 anos. Tá, e o seu marido? Não, eu sou separada. A sua filha vai para a casa do seu ex-marido? Sim, ela passa um tempo lá. Então, a criança provavelmente foi quem trouxe a infecção para dentro de casa. Então, veja, ela se sente segura, ela entende que a criança está em segurança, mas o ambiente que a criança foi, provavelmente era um ambiente onde havia uma pessoa infectada, no caso, o ex-marido ou as pessoas que ela conviveu fora de casa. A gente está cheio de exemplos assim. Todo dia a gente tem um exemplo dessa forma. Então, essa furtividade do vírus, essa maneira que ele tem de se propagar, faz com que a gente tenha que ter uma vigilância a maior possível. Eu sei que vamos cometer falhas, não há dúvida alguma. Nós vamos ter momentos ali que a gente vai ter falha. Mas está diretamente relacionado ao número de contatos que a gente tem. Quanto mais contatos, maior é o risco. Uma família numerosa, então, se torna mais ainda. E existem estudos, gente, isso aqui agora também é importante, que a maior parte da infecção acontecem dentro de casa. Você acaba sendo infectado dentro de casa de alguém que traz essa infecção para dentro de casa. Isso está sendo bem comprovado. Estou falando a maioria, não estou falando realmente a totalidade. Então, isso mostra que quanto maior o contato, mais você amplia essa cadeia de ligação entre as pessoas, a chance de você entrar no meio dessa cadeia e se tornar parte da estatística é muito grande. Agora a pergunta que serve de alerta. Ainda que usando máscara, ainda que passando bastante álcool gel, seja nos braços, nas mãos, em tudo que tiver exposto, espirrar o álcool, pode abraçar ou não pode abraçar ainda com todo esse cuidado? Pode abraçar desde que você seja marido e mulher, né? Desde que seja um ambiente de intimidade, uma pessoa de convivência, sem dúvida alguma. Agora, num contexto, né, como nós fazíamos antigamente, eu não lembro a última vez que eu dei a mão para alguém. Já esqueci. É verdade. Né? A coisa mais difícil para mim é receber meu paciente no consultório, tá? E cumprimentar de longe, né? Mantendo aquela distância como a gente vem fazendo, né? Embora eu examine os pacientes usando toda a precaução necessária, mas é uma coisa que a gente hoje, infelizmente, eu já disse isso aqui também, a gente sempre hoje tem que ter uma certa temeridade em relação ao outro, né? Nós não sabemos quem é o indivíduo que realmente está transmitindo. Quando ele tem sintoma, fica mais fácil. Naturalmente, a gente espera que ele se isole, né? Ou ele já tenha procurado atendimento médico, no caso tem uma tosse, falta de ar, uma febre e tal. Mas o grande problema é aquele que ainda não tem sintoma. É o assintomático ou o pré-sintomático. Esses são os indivíduos que estão levando a infecção para frente. E que são a maioria. Deixa eu só falar uma coisa. Você falou da máscara. Deixa eu só dar um toquezinho importante. Estudo novo também dessa semana, né? Quem viu as minhas primeiras lives que eu fiz, inclusive pela cafeteria, pode ter visto, talvez na segunda vez ou na terceira vez que a gente ainda fazia lá na cafeteria especial, eu era um pouco duvidoso em relação à eficácia das máscaras. Mas eu mudei a minha opinião com o conhecimento, né? Hoje a gente sabe, veja bem, olha que coisa interessante, que se a gente usar máscara e nós estivermos sintomáticos, a máscara protege mais para que eu não transmita do que para que eu receba, né? Então, se eu tiver com uma máscara normal, uma máscara de tecido feita em casa, etc. e tal, provavelmente eu vou diminuir essa transmissão em 60%. Aí eu conto que o outro esteja usando também para diminuir a passagem para essa outra pessoa. Vamos usar o número 60 como número mágico. 60% de menos transmissão. E se 60% das pessoas estiverem usando máscara, o índice de transmissibilidade cai para menos de 1. Então, é importante, sim, a máscara, hoje, num contexto social.
é um meio de que a gente tem uma ferramenta importante, aí analisando individualmente, de fazer com que a transmissão vá para menos de 1. Dados do Japão. O Japão é um país que usa máscara muito, direto. Há uma grande parte da população que tem esse hábito, é cultural para eles. E o Japão teve um sucesso muito grande no controle da pandemia, mesmo não tendo esse lockdown, mesmo não tendo medidas restritivas. Se você pegar o que o Japão fez, o modelo do Japão, é um modelo que foge completamente de outros países. É uma certa flexibilização, não houve, e olha, estamos falando de cidades hiperpopulosas como Tóquio, por exemplo. Então, se acredita que a cultura do uso de máscara, já na população, de uma maneira assim quase que habitual, facilitou muito para que a infecção se disseminasse bem menos ali no território japonês. Certo. A tua fala, Maurício, Jorge, chama atenção pelo seguinte: o conhecimento nos leva a melhorar o tempo inteiro, né? Junto com você, eu também no começo tinha bastante receio com o uso de máscara. O que se falava era isso, né? Só usava máscara quem tinha sintomas, quem estava sentindo algo. Essa era a fala que se tinha no começo. E aí, o fato de a gente pesquisar, ir atrás de informação, empiricamente falando, e com toda a pesquisa que nós temos acesso, descobrir que a máscara é o melhor remédio, ou um dos melhores remédios para reter o problema, nos dá claramente a ideia de que o conhecimento, de que a ciência realmente são um dos melhores caminhos para enfrentar tudo isso, né? Nos faz mudar de ideia para o melhor. Acho que a ciência tem essa chave, né? A gente não é fechado, não está fixo numa ideia, né? Mas está disposto a aprender o tempo todo com a experiência que é vivida e experimentada por todos, né? Tem Jorge, aqui uma fala que veio de uma pessoa 45 Paulo, dias. a Regiane. Só um comentário dela para colocar aqui para todo mundo. Boa parte da população tem a ideia ilusória e mágica da proteção divina e a ideia heróica de que brasileiro é forte, vai pegar e se pegar nada vai acontecer. Também se escuta muito que pelo menos morrer todos morrem. E só acontece isso chegar a hora. Então para que se proteger? Né? Um pensamento bem popular aí, né? Deixa eu só falar uma coisinha. Quando você falou dessa questão do conhecimento, nós levamos quase 50 dias desde o início. O primeiro caso registrado, vamos pegar dia 1º de janeiro como o início desse processo, né, desse ano, nós levamos quase 50 dias para que saísse o primeiro estudo mostrando que a fala transmitia o coronavírus. Né? A própria fala, você consegue emitir pequenas gotículas que podem eliminar o coronavírus. Isso foi o ponto de virada, como eu considero, para que muitos de nós que eram céticos em relação ao uso de máscara, para que a gente passasse a olhar para a máscara de uma maneira, como uma ferramenta muito importante. Né? Então, o conhecimento que todos nós estamos buscando e que a gente tenta passar para as pessoas, vem sempre embasado. Então, não é gratuito a gente estar usando máscara hoje, como não é gratuito a gente estar usando álcool gel. Todas essas medidas que estão sendo preconizadas, elas são absolutamente validadas e mostram que funcionam. Como eu disse já em programas anteriores, nós não temos que construir leitos de UTI, nós não temos que estar aplicando hospital de campanha, porque isso é um entrincheiramento, a gente está fugindo do inimigo dentro do hospital. Se a gente atuar contra o inimigo que está fora do hospital, circulando na comunidade, é ali que a gente vai vencer a batalha. A UTI, claro, é necessária, mas nós no Brasil, quando começamos a ter casuística, a primeira coisa que se falou temos UTI, vamos comprar respiradores, vamos construir hospital de campanha. Né? Aqui em Blumenau se cogitou fazer um hospital de campanha na Vila Germânica. Não sei por que não saiu, mas estava previsto. Ia ser feito um hospital de campanha ali. Então, veja, não era melhor ter feito um outro plano de contingência, ter trazido testes, ter feito um rastreamento dessas pessoas no início? Não. A gente foi buscar exatamente o que dava errado, que era o quê? O paciente chegar doente no hospital. Se você faz um bloqueio, como os outros países, todos esses que eu citei anteriormente, eles testaram as pessoas, identificaram quem estava infectado, rastrearam os contatos
acontece. Agora, construir hospital é esperar o doente, esperar o problema chegar até nós. Verdade. Assustador isso, né, gente? Eu quero que o Dr. Marco fale pra gente uma questão que tem se falado e que, de uma certa maneira, a gente não sabe nem como lidar com a infecção, quem dirá com a reinfecção, né? Vou pedir para só lembrar para o pessoal o que é o IgG, o que é o IgM, e aí, diante disso, dá para saber quanto tempo o IgG pode ser detectável? Por favor, Peguei Marco, lá em abril. Segura a pergunta da Gisele, porque eu fiquei assustado aqui, Gisele. Por quê? A Silvana fez uma pergunta. Gostaria que falassem sobre os resultados dos exames sorológicos IgG e IgM. A interpretação e condutas para confirmação por PCR ou nova sorologia. Silvana, meu Deus, você entende disso, né? Que bom. A gente não entende nada. Vamos ver se o Marco consegue ajudar a gente a entender melhor, então. Isso. Bom, é ao contrário, né? Vamos lá, então. IgG e IgM são proteínas de defesa. Quando um vírus entra no organismo... É anticorpo. A primeira... Anticorpo. Exatamente anticorpo. Quando a Gisele também já entendeu. Esse vírus entra... Falta eu agora. Quando esse vírus entra no organismo, ela recebe a primeira mensagem que entrou, o organismo faz uma mensagem que entrou um ser estranho no teu organismo. Ele manda o primeiro batalhão de proteínas inespecíficos, não sabendo o que vai encontrar. Ele se chama imunoglobulinas M. A IgM é o primeiro confronto entre o vírus e ele é inespecífico. Muito bem. Quando esse linfócito ele fica maduro, ele começa a produzir a IgG, que é a memória do vírus. Quando você entrar em contato de novo com esse vírus, você já tem um exército preparado para esse vírus. Então, isso é resposta imunológica. IgG e IgM são proteínas de defesa. Uma é o primeiro ataque, a infantaria. A infantaria. O segundo é específico àquele vírus. Definido isso, para que serve. Só que esse é o padrão que nós conhecíamos, e eu acredito, até hoje. Então, nós temos o padrão assim, IgG, IgM, sobe no 5º dia, vai até o 11º dia, e depois, 10º dia, sobe o IgG e acompanha nós pela vida toda, e nós vamos ser imunes a isso. Ótimo, esse é o padrão, basicamente, de defesa de um micro-organismo, de um organismo para um vírus. Com o coronavírus, essa tendência de 5 a 7 dias, ela foi alargada. Então, você vai começar a ter respostas de IgM, e uma resposta de IgM muito fraca nos testes. Os testes não conseguem detectar tão bem a IgM como a IgG. A nossa identificação de IgM é muito pobre. E tem mais um detalhe para a nossa resposta de IgG, de imunoglobulinas. Ela é diretamente proporcional à doença que eu tenho. Por exemplo, se ela é uma doença leve, a minha produção de imunoglobulinas não é tão alta. Se ela é severa ou moderada, a minha produção é maior. Então, o problema não é aquele paciente que vai no pronto-socorro e é internado. O nosso grande problema é diagnosticar o ambulatório, aquela pessoa que estava com um leve estado gripal, com apenas uma tosse, uma dor de cabeça. Esse é o nosso grande problema para identificar. Bom, sabendo isso, entraram muitos testes no Brasil. Nós tivemos uma carga de testes, eu acho que nenhum país no mundo teve a carga de kits que o Brasil teve novos, poucos com boa qualidade. Hoje estão começando a chegar os testes de enzima imunissário, de quimioluminescência, que são os testes de dosagem de IgG, mas os primeiros testes que chegaram nos deixaram apavorados, porque você não sabia nem como liberar esse exame. Por quê? Porque nós estamos usando 7 dias e 10 dias, e esse tempo ele aumentou.
Hoje, se você olhar naquele site que nós conversamos semana passada, testecovid19.org, todos os testes são validados para mais de 10 dias. Tanto os testes de quimiluminescência, como os testes de imunofluorescência, como os testes rápidos, eles são validados, a resposta dele, para depois do 10º dia. E embaixo eles colocam uma nota. Feitos os testes antes do 10º dia, a resposta pode ser não satisfatória. Então, nós estamos empurrando a janela imunológica para mais tempo, certo? E com o coronavírus, nós temos que aprender algumas coisinhas um pouquinho diferentes. Ele pode ter reação cruzada? Ele pode ter reação cruzada, nós já conversamos, eu com o doutor Amor, já conversamos sobre isso. Ele pode ter reação cruzada com Epstein-Barr, ele pode ter reação cruzada com dengue, com a... O que é reação cruzada, doutor? É aquilo que vai dar positivo e não é referente à doença. Ele vai dar um teste positivo e ele não é referente à doença. É um outro vírus. Isso é uma reação cruzada. E o interessante do dado é o seguinte, 60% a 75% das crianças, elas vão ter pelo menos um tipo de anticorpo do coronavírus comum. Aqueles 4 que não provocam, que só levem o caso de 60% a 75% pode ter anticorpos. Adulto, depois dos 50 anos, 90% vão ter anticorpos, pelo menos para 3 coronavírus da comunidade. 3. Então, por isso que o FDA, nos kits americanos, ele faz a obrigação de colocar no rodapé. Pode dar falsos positivos para os coronavírus comunitários. Então, nós temos ainda que aprender esse tipo de resultado. Se nós vamos ter imunidade para eles, sinceramente, eu não sei. Se você pegar o SARS ele aparece em 2 semanas. Ele começa a produzir os anticorpos. Até 21 dias ele produz os anticorpos. E os anticorpos do SARS desaparecem em 1 ano. Então, eu não tenho imunidade para Covid antigo. Não esse agora. Esse eu não sei. Se você comparar com o MERS em 6 anos, ele negativa as sorologias para IgG. Em 6 anos, ele negativa. Então, reinfecta. Quer dizer, provavelmente reinfecta. É que então, nós não sabemos nem ainda SARS, o tempo. Uhum. Nós não tivemos nem SARS-1, nem MERS no Brasil. Nós estamos tendo agora o SARS-CoV-2 no Brasil. Mas o que diz a literatura de anticorpos, eles desaparecem. O SARS-CoV-1 desaparece em 1 ano, o MERS desaparece em 6 anos. Então, talvez a gente não consiga ter anticorpos suficiente para ter imunidade. Em respeito aos testes, quando é que eu devo usar o PCR? Qual é o teste diagnóstico? É o PCR, ponto. Quando é que eu devo usar o PCR? Tem maior sensibilidade. Exatamente, é o específico, é o padrão ouro. Quando é que eu devo fazer? De 4 ao 6º dia. Esse é o tempo para mim fazer o PCR. Se ele tiver sintomas, como sintomas, depois de sintomas. Você tem sintoma, do 4º ao 6º dia você faz o PCR. Se ele der negativo, repita esse PCR em 48 horas. Então, vai para repetir para o 7º dia. Vou fazer sorologia? Não. A sorologia, você vai pensar em sorologia depois do 10º dia. Porque o pico da sorologia, para IgG e para IgM, está sendo entre o 15º e o 20º dia. Portanto, a sorologia é para ver se eu teve contato. A sorologia não serve para diagnóstico. Então, ela não é feita para diagnóstico. Ela é feita para epidemiologia. Ela é feita para ver o andar do vírus na sociedade. Para isso serve a sorologia. O diagnóstico ele é feito pela PCR. E hoje, pelos outros, né? Pode ser feito pelo CRISP ou pode fazer pelo GNS. Aí sim. Agora, diagnóstico de coronavírus para COVID-19. Qualquer PCR, do 4º ao 6º dia. O grande problema é, nós vamos pegar assintomático,
O limite do PCR são 100 unidades por ml. Esse é o limite. O assintomático, nós não sabemos a carga viral dele. Nós não sabemos se ele vai ter mais de 100 cópias por ml. Então, a chance de dar negativo num assintomático, ele é muito grande. Então, se repita o exame depois do primeiro exame negativo, se repita o exame 40 horas depois, mas repita a PCR. Não faça a sorologia. A sorologia é depois do 10º dia. E atenção, qual é o grande problema do teste rápido? Para deixar a conversa um pouco mais. Qual é o grande problema do teste rápido? É o tipo de amostra que você trabalha. Não faça um teste rápido com sangue total. Aquele sangue, o vermelhinho, o claro, tudo junto. Não faça. Por quê? Porque ele perde sensibilidade. Ele vai dar falso negativo. Onde é que se deve fazer teste de exame de qualquer tipo de exame? Mas vamos pegar o Covid. Onde é que deve ser feito? Em laboratório, e o material é soro. Então tá, então eu tô com dúvida. Se eu tiver com dúvida, o que eu tenho que fazer? Eu vou onde? Falo com quem? Vamos lá, primeiro com sintoma. Do 3º ao 5º dia, você faça a PCR. Vou a um laboratório? Pronto. Vai a um laboratório. Primeiro, vá no médico. A primeira coisa que você tem que ir é no médico. Porque não adianta você ir no laboratório e pegar o exame. Primeiro você vai no médico. Claro. Aí ele vai. Porque nós não temos só SARS-CoV-2. Nós temos H1N1. Nós temos mononucleose. Nós temos várias viroses rodando por aí. Então, primeira coisa, vá no médico. Esse é fundamental você ir no médico. Esse doutor, esse médico indicará o que você tem que fazer. E se for do 4º ao 5º dia após sintomas, o exame é o PCR. Sorologia é para saber se você entrou em contato. Ela é totalmente diferente. Entendi. Da mesma forma, sem sintoma, né, doutor Marco? Vai para o médico também, ele te indica como fazer, onde fazer. Ou não. Exame de laboratório, ele tem que ter. Sabe qual é o melhor exame de laboratório? O melhor exame de laboratório do mundo, isso vale para qualquer exame de laboratório. É quando ele é pedido correto, no momento certo, para a doença certa. Fim. Esse é fundamental. Fim, não adianta você ter dor no peito e pedir glicose se você está infartando. Você Certo. tem que ir num cardiologista e pedir troponina. Você está com um problema de virose, vai no infectologista. É um problema no pulmão, vai num pneumo. Então não adianta tentar inventar exame. Exame tem hora para ser feito e a doença para ser feita. E nós temos que respeitar o tempo da doença. A doença tem um tempo de incubação, ela tem um tempo que ela vai sensibilizar o organismo pelas imunoglobulinas e, teoricamente, 80% vai embora. Nós temos 10%, 20% que vão complicar, que vão precisar do hospital, e desses 20%, 5% vão para a UTI. Então, eu acho muito interessante quando eu vejo a estatística assim. Curaram 150 pacientes, mas 80% vai curar. 80% vai curar. Então, nós temos que dar uma limpada nessa estatística para ver o que é o curar um paciente. Tá? Se a doutora Mauri quiser completar. Não, você falou bastante aí, falou bem. Falou muito. Tem uma notícia péssima, gente. Nosso tempo já estourou, mas eu vou deixar o Jorge ver se tem alguma pergunta que ele quer fazer, porque tem bastante. A gente ficaria aqui falando. Eu tenho mais um monte para fazer. Tem bastante participação hoje mesmo. Inclusive, legal, no caso né? da Gisele, que eu vi passando por aí, tá valendo. Você viu? Finalmente, uma invasão da nossa live aqui. Todo mundo tem, a gente não tinha, agora tem. Yes. Muito bem. O Sidney fez um comentário sobre uma fala que a gente fez antes e disse o seguinte: o Japão é pro padrão de distanciamento social, já é algo comum no Japão acontecer isso, né? Não só a máscara, mas estar distante dos outros. No Brasil já é o contrário, a gente é muito próximo. Então talvez seja um dos fatores também, bem lembrado. Sidney. Cultural, né? Exato. A Silvana
disse que acredita na importância da testagem, né? É uma medida acertada a ser feita. A Bárbara deu um resumo que me ajudou a entender melhor. Obrigado, Bárbara. Só um coração para você, para deixar bem registrado aqui. Ela disse que o IgM, então, é a infecção acontecendo agora e o IgG é a memória imunológica, né? Perfeito, Bárbara. Obrigado pela... Perfeito. É isso aí. Novamente a Silvana coloca então que um paciente testa reagente para IgM e faz o RT-PCR e este dá resultado não reagente. Está acontecendo, além dos inconclusivos, essa reação cruzada, né, que o Marco comentou antes também. O Éder fez um comentário com base nessa dúvida na eficácia dos testes, nesses falsos positivos e da forma de testar. É inválida, então, aquela teoria de alguns especialistas que uma alternativa seria aumentar de forma massiva os testes na população? Não, tem que testar. Tem que testar. Cada vez mais testes, testar, né? testar. Maravilha. Isso é fundamental. Uhum, maravilha. Vamos lá, então. Mais alguns comentários aqui, perguntas. Eu acho que era isso. Os demais aqui estão agradecendo, elogiando, mandando abraços. Muita gente mandando abraço para o Marco e para o Mauri. Uma pergunta do Luiz aqui. Por que no Brasil se testa tão pouco? Porque não tem organização. Por isso. E porque não se respeita a ciência dentro do Brasil, não se respeita os pesquisadores. Teríamos condições de desenvolver aqui no Brasil metodologia molecular, como o Marco falou, que é essa questão do PCR, como sorologias. Nós poderíamos desenvolver. Nós temos laboratórios de excelência, inclusive laboratórios públicos de excelência no Brasil. Você veja que os países todos, todos os países que eu dei exemplo aqui, eles fizeram exames deles próprios. A Alemanha toda foi autossuficiente em relação a exames. A Coreia, Singapura, a Nova Zelândia, todos utilizaram a ciência ligada à universidade, aos laboratórios de pesquisa, para desenvolver os seus exames. Tá? Hoje, essa tecnologia, tanto sorológica quanto a tecnologia molecular, ela está ao alcance hoje das grandes universidades. O problema é investimento, né, Jorge? O problema é valorizar a ciência dentro do país. Então, houve falta de planejamento. Se tinha uma ideia de que, qual será o comportamento do vírus aqui no Brasil? O que a gente vai lidar? Qual é o número mínimo que eu deveria ter de exames para poder contemplar o diagnóstico e, consequentemente, contemplar o controle da doença? Nada disso foi feito. Nós começamos testando as pessoas em São Paulo e, paradoxalmente, em laboratório particular. Marcos sabe disso. O primeiro caso no Brasil não foi feito no laboratório público. Ele foi confirmado depois no laboratório público. O primeiro caso foi feito num laboratório particular em São Paulo, ligado ao Hospital Albert Einstein, depois confirmado pelo hospital público. Mas em pouco tempo, 20 dias depois, já estava saturado o laboratório público. O exame que antes viria em horas, ele passou a demorar dias, e hoje está demorando quase 3 semanas um laboratório enviado para ser feito pelo serviço público. Então, nós sabíamos que isso ia saturar em breve. Nada foi feito com uma previsão de se monitorar, de se municiar os laboratórios para que houvessem exames disponíveis diante da demanda que a gente sabia que ia ter no Brasil. Hoje, a gente consegue, por exemplo, aqui em Blumenau, estamos conseguindo fazer uma boa amostragem, uma boa testagem. Boa parte das pessoas hoje sintomáticas em Blumenau estão fazendo exames. Por isso que nós estamos vendo o número de casos aqui, Chapecó, por exemplo, né, que todo mundo fala, poxa, não está vendo um grande problema em Chapecó. O Chapecó está testando. Eles estão fazendo exames e estão documentando casos positivos. Como eu falei, a maior parte desses casos é casos leves ou até casos assintomáticos. Então, esse número ele está refletindo a real situação da cidade. Isso é verídico, né? Mas, por exemplo, a subnotificação em São Paulo, o acesso da população carente do Brasil ao laboratório continua sendo bastante restritivo. Só deixa eu ter só completar. Só um pouquinho, senhor. Assim, o doutor Amaury falou que nós temos excelentes laboratórios. Nós temos um dos melhores laboratórios do mundo em pesquisa.
nós somos muito bem servidos de laboratórios. Para você ter uma ideia, esse GNS, sequenciamento de nova geração, é feito in-house, dentro de um laboratório no Brasil. É o primeiro teste no mundo feito nessa tecnologia. É feito aqui no Brasil, é nosso. Usar a espectrometria de massa para virologia é feito no Brasil. Fomos nós que validamos, o Laboratório de São Paulo que validou. Então, você veja como nós temos a tecnologia, apenas não estamos usando. E só uma dica agora para os colegas aí, quando forem escolher um teste sorológico para COVID, minha sugestão é escolher o teste sorológico que vai pesquisar a proteína S do coronavírus. Ela é muito mais sensível, ela vai aumentar a sensibilidade do seu teste. Aquela proteína da coroa, que forma a coroa, ela tem uma quantidade muito grande de sensibilidade aos reagentes. Então, se for escolher um teste sorológico para trabalhar, procura um teste que você vai trabalhar com a proteína S do coronavírus. E para completar o que o Marco falou, muito provavelmente esse anticorpo que vai ser formado contra essa proteína S é um anticorpo que a gente espera que seja formado, que são anticorpos neutralizantes. Anticorpos neutralizantes são aqueles que provavelmente dão uma ideia de conferência de imunidade. Então, isso é muito importante. A técnica, a forma como esse exame é elaborado, né, faz toda a diferença depois, inclusive para nós, que vamos ter que interpretar esse resultado. Maravilha, senhores. Muita informação. Né, não me diga que tem mais pergunta, porque agora acabou. Tem, mas eu vou parar. Vai parar? Então tá bom. A gente continua na semana que vem. Pode ser, Jorge? Claro, claro. Já anotamos aqui nas nossas perguntas para a semana que vem e a gente já começa com ela. Queria primeiro agradecer a todo mundo que participou da live, mandando perguntas, mandando as opiniões. Então, obrigada por estar aqui com a gente, por estar aceitando participar de um grupo com muita informação, que a gente está aqui para isso. Doutor Amauri, doutor Marcos, Jorge, prazer estar com vocês essa noite. Muito obrigada, Jorge. Muito bem, me resta só agradecer mais uma vez a todos vocês, né, por essa participação, por essa noite tão bonita. Nós temos aqui um vídeo que o Maurinho mandou para a gente sobre o uso de equipamentos e roupas na UTI. Vou pedir a licença, Maurinho, a gente passar na semana que vem, né, para não ficar tão longa a transmissão. A gente encerra por aqui mesmo, fica mais fácil, né? E aí deixamos montadinho para a semana que vem. Hoje teve muita participação da comunidade, isso é muito legal, mostra que as pessoas estão realmente buscando informação. A fala de vocês dois no início da nossa transmissão tem tudo a ver, né? É muita informação e pouco conhecimento de fato espalhado para a comunidade, né? Então a gente vê que existe muita vontade, né, de buscar a informação correta e coerente. Que bom que vocês dois, né, se juntaram aí para ajudar a gente nesse caminho. Hoje o Marco prometeu e conseguiu ser mais didático, né, na linguagem popular. Que bom, porque eu vou dormir com o IgM e o IgG, com certeza. Não, mas a só vou falar bastante sobre isso. Me sinto mais inteligente falando sobre isso. Ah, olha só, viu? Eu não consigo chegar a esse ponto ainda. Mas agradeço muito a vocês, de coração. Marco, tu tens uma maneira tão bonita de participar com a gente, de deixar tão clara a explicação. Obrigado por esse carinho, né, de através da palavra trazer para a gente conhecimento. Com a Mauri, a gente agradece desde o início por ter dado a ideia de fazer esse movimento aqui, né, de se abrir como um espaço para a gente chegar até as pessoas com informação de qualidade. Já não é novidade o quanto a gente agradece a presença da Gisele. Só faltou na primeira live e desde a segunda está com a gente aí, firme e forte, trazendo toda uma qualidade, né, na transmissão, no conteúdo. Ela faz uma coisa que eu não fiz na primeira transmissão, que ela pesquisa antes de entrar no ar, né? E vem com um arsenal de material e troca um monte de informação com a gente durante a semana. Então, obrigado mesmo por isso. Obrigado mesmo a vocês três, tá? Por se colocarem à disposição e usarem o canal da cafeteria, não só para encontrar com amigos, né, como um café costuma ser, mas fazer dessa amizade uma oportunidade de espalhar conhecimento bom, de qualidade, né, embasado pela ciência. Então agradeço muito, muito, muito de coração
a cafeteria aí vai passar por várias mudanças e vários processos novos. A gente logo vai estar anunciando, né, e trazendo para a gente essa novidade toda. Mas espero que isso possa ser bom para todo mundo, né? Estamos aí mudando de endereço, com endereço provisório, né? A gente logo vai poder anunciar isso também. Os custos para estar no nosso endereço atual são muito altos. A realidade não nos permite permanecer aqui no espaço, então a gente vai ter um endereço provisório para trabalhar nos próximos meses, ajudando aí o atendimento delivery e as encomendas acontecerem, enquanto a gente não pode reabrir a casa e atender as pessoas como nós realmente gostamos, né? Mas a gente vai estar anunciando para vocês as novidades. A todos vocês, então, uma ótima noite, um ótimo dia. Vocês estão vendo a gravação aí no outro dia, né? Essa mesma transmissão fica disponível no YouTube, né? A gente coloca depois aí para vocês também o acesso ao vídeo. Obrigado, gente. Obrigado de coração. E a gente então se vê na semana que vem, certo? Valeu, gente. Até lá. Valeu. Até lá. Boa noite. Tchau. Quem usa máscara ama. Tá na cara que quem usa máscara cuida. Tá na cara que quem usa máscara sabe Que a vida é valiosa. Quem usa máscara salva. Salve o super-herói de máscara do bem. Ao cobrir a boca e o nariz também. É só parar pra pensar e enxergar que o legal agora é usar a máscara. Tá bonito, protegido, tá de máscara. Tá unida com a vida, tá de máscara. Salve simpatia, salve empatia. Usar a máscara salva.